Bora lá. Resident Evil 9 análise do JJ. Pedrada? Pedrada. Ele vai dar spoiler no vídeo? Provavelmente. Eu vou me importar? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Eu tô lá pela gameplay agora. Eu tava com a ideia de fazer uma review super completa do Resident Evil 9, porém já faz mais de mês que isso aqui lançou e já tem tudo quanto é mod da Grace que a Lei Felka não aprova, tem o Leon de calcinha, o CJ, a comunidade já descobriu basicamente todos os segredos do jogo. Então, o mega roteiro que eu escrevi é basicamente... Outros funcionários seguem padrões igualmente distintos. A segurança que ainda patrulha. Cara, o meu desejo de fazer uns vídeos grandes é fazer uns vídeos grandes que nem o do Mensch. Descascando inteiro o jogo. Eu tenho um roteiro assim, de Pokémon. Pokémon Firehead. Eu só tenho que gravar gameplay, mas provavelmente eu vou fazer isso em live aqui. Espero que fique da hora. O rato copiador que mistura terror com humor. Humor, mano. inútil, não serve mais pra nada. Temor! Porém, deu muito trabalho pra mim fazer isso aqui, então resolvi postar do mesmo jeito. Então, se você quer ver uma review mais completa, um guia de troféus e coisa arada, não veja esse vídeo, porque existem muitos outros bem melhores aqui no YouTube, né? Isso aqui é tipo uma novelinha pra vocês Cara, eu odeio esse bicho do Resident Evil. assistir, onde eu vou falar do plot, vou falar as mecânicas, e vai ser bem completinho e editadinho do jeito que vocês gostam. Então, caso você queira ver aí por caridade a mim que fiz esse roteiro que não vale mais de nada, deixa um like aí e bem-vindos a mais um capítulo da novela favorita de vocês. Incrível. Esse corte aqui vai ser grande pra caralho, mano. Provavelmente eu vou citar muitas pedradas. Imagina agora você acordar, abrir seu notebook e já estar trabalhando de onde você quiser. Pode ser na sua sala, caralho. um cafezinho em Lisboa ou até mesmo em uma praia. Ó. Foi mal, DJ, mas eu não estou recebendo nada por isso. Já segui contém spoilers, obviamente. Rapaziada, pra quem não jogou Resident Evil 9, faz o L aí. Eu não terminei de jogar o jogo, estou vendo o vídeo. O Resident Evil Requiem, ele teve muita polêmica desde o seu lançamento, né? Tem pessoas dizendo que ele é muito curto, que os vilões são ruins, ao mesmo tempo esse virou o jogo favorito de muita gente. E o que acontece? Em partes eu concordo com a ideia do jogo ser muito curto, sabe? Quando você vê, você já tá chegando no laboratório lá e o jogo já acaba. Mas ao mesmo tempo, caralho, essa dinâmica de Leon foi de Vasco? Aí não, mano. trocar pra terror com ação ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Mas vamos lá pro início pra gente entender Cara, bem infelizmente eu passo mal em jogando em primeira pessoa. Não passo mal, tipo, tem uns problemas de visão. Eu fico agoniado. certinho como é que funciona isso. O jogo começa apresentando Qualquer a jogo de Grace primeira pessoa, aliás. Ashcroft, né? Uma analista técnica do FBI. Ao contrário dos protagonistas militares ou treinados que vimos antes, a Grace é deliberadamente frágil, insegura e claramente fora de sua zona de conforto. Puta que A pariu. missão dela é investigar uma série de mortes misteriosas de sobreviventes do incidente de Raccoon City, levando-a ao hotel Weddingwood, o mesmo local lá onde sua mãe, a jornalista Alice Ashcroft, que era a personagem lá do Resident Evil Outbreak, foi assassinada anos atrás. A progressão inicial é um clássico dos Resident Evil modernos. Encontrar ferramentas para abrir caminhos, né, o famoso alicatinho, e chegar até um determinado local, que é o quarto 204. É dentro deste quarto, ao examinar fotos espalhadas pela cama, que a Grace tem um flashback do dia da morte de sua mãe 8 anos antes. Essa sequência é crucial, pois transforma a motivação de Grace de Rapaziada, peraí, deixa eu dever ver aqui. profissional Vocês para querem- vingança. Vocês querem realmente continuar esse react aqui ou você quer deixar pra próxima aí, quando, sei lá, terminar de finalizar o jogo? Ou vocês não tomarem spoiler? Fala aí rapidinho. Senão eu troco aqui No de livro react. clássico, Desvendando 2 finais, um bom cano e um ruim que só demonstra pressa pra zerar. Pelo amor de Deus. E busca de respostas.
E cara, a Capcom acertou na mira na gameplay com a Grace. Porque, como eu falei, ela não é militar, não é policial, não possui treinamento especializado em combate. Na verdade, eu não sei nem como é que ela passou no psicotécnico do FBI, né? Porque ela é muito bizarrinha socialmente, ela não consegue olhar no olho das pessoas ao conversar, dá pra ver que ela mal sai de casa. O Chris tem um soco que explode zumbi. Né? E o interessante é que essa formação em análise de dados e investigação forense digital reflete diretamente na jogabilidade dela. A Grace não possui um ataque corpo a corpo, apenas um empurrãozinho ali que ela dá ao atordoar o inimigo, né? Em alguns casos, por exemplo, se ele estiver ajoelhado, ela pode dar um chute frontal. Ela não pode utilizar as facas que pega para execuções furtivas. E sua falta de habilidade em combate corpo a corpo impede qualquer tipo de eliminação silenciosa tradicional. A única alternativa de Grace para ataque furtivo e eliminação silenciosa é o injetor hemolítico, um item customizável que representa sua principal ferramenta ofensiva especializada. Nossa! A Grace não possui o luxo do ataque case do Leon, aquela coisa maravilhosa cheia de slots, né? Em vez disso, ela opera com um sistema de slots limitados, bem parecido com o do Ethan lá no Resident Evil 7. Então você tem que racionar bem os itens que você leva. Como que o Leon anda com a porra da maleta no jogo? E usar bastante o baú. E justamente por essa falta de habilidade da Grace que o jogo se torna tão bom com ela. Porque o terror brilha, cara. Você não se sente controlando uma Jill ou uma Claire da vida, uma Ada, né? Mas sim uma garotinha que tá com muito medo de toda aquela situação e ainda por cima revivendo um trauma. Isso aqui eu não posso deixar de comentar. A atriz que fez a Grace, ela merecia levar o prêmio Nobel da década do século por uma boa atuação. É muito acima da média a emoção que ela coloca na fala. Você consegue sentir o medo da personagem, a ansiedade, as crises de pânico. A Grace é uma personagem toda atrapalhada socialmente. Ela é muito traumatizada. Essa reganha da bunda. Por tudo que aconteceu com ela. Aliás, a Grace e o Leon estão muito bem feitos. Tá porra. Tem até uma nota lá no centro de cuidados que você pega, que fala um pouco sobre a rotina da Grace, né? Daí lá fala que ela não faz porra nenhuma. Saía do serviço muito tarde, que ela nunca era vista com nenhum amigo, nunca era vista na rua interagindo com pessoas. Basicamente era do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, final de semana ela ficava em casa. Então essa é uma das explicações por que ela é tão estranha, ela não é acostumada a falar com pessoas. A maneira que ela fala, que ela trava, é muito bonitinho, cara. Se você jogou isso aqui e não gostou da Grace, me desculpe, mas você não tem mais amor pela vida, cara. Is anyone there? Hello? Who are you? Yeah, I'm Grace. Do you mind if I'm Grace. Apesar do inventário dela ser pequeno, é possível expandir a capacidade do inventário conforme o progresso no jogo. Como analista do FBI e com estudos forenses, ela manja um dezinho ali de laboratório. Então, em certo momento, você vai ganhar um coletor de sangue e ele basicamente vai ser um dos itens mais úteis do jogo. Que é com ele que a gente pode craftar nossos itens, coletar componentes espalhados pelo ambiente, craftar munição a partir desses componentes, craftar o injetor hemolítico para eliminação dos bichos. E também, se tu estiver jogando na dificuldade clássica, que imita os jogos antigos, você vai precisar de uma tinta para usar a máquina, né? E você vai poder craftar ela através desse menu. Esse sangue você vai coletar de inimigos mortos, baldes, banheiras, manchas ambientais e em bolsas de transfusão. O Resident Evil 9 ele oferece a opção de alternar entre a câmera em primeira e terceira pessoa, mas a experiência da Grace muda significativamente dependendo da escolha. Quando você joga em terceira pessoa, o comportamento... Cara, eu passei raiva jogando em terceira pessoa com essa guria aí, que ela fala, desgraçada fica tropeçando, mano. Nossa, mano, dá uma agonia. Ela vai lá e tropeça, vai lá e escorrega no chão. Que quando tá correndo. Pelo amor de Deus, prefiro a Ashley no classe Leon Help, mas sair fora, mano. O comportamento da Grace durante momentos de perseguição ganha algumas camadas adicionais de realismo e vulnerabilidades que não tem na primeira pessoa, mas que atrapalham um pouco speedruns e jogadores no modo insano, porque em primeira pessoa ela passa por cantos que você provavelmente levará dano em terceira. Porém, tem alguns casos também que a animação de corrida na terceira pessoa, quando ela tá desesperada, como por exemplo lá no laboratório, ela vai correr agonia, pelo amor de Deus, cara. Muito mais rápido em terceira pessoa. Durante perseguições intensas, ela pode até tropeçar e perder momentaneamente o equilíbrio, que pode atrapalhar algumas pessoas. Um dos aspectos mais técnicos e refinados do Renove é o sistema de dificuldade adaptativa que opera silenciosamente em segundo plano para ajustar a experiência em tempo real com base... e eu ficar toda hora assim,
porra da munição. o Pelo amor de desempenho Deus. do jogador. Se tu jogar bem, o jogo vai se adaptando e ficando mais difícil. Se tu jogar igual o mago e ficar rebolando com aquele carrinho meia hora, tentando encaixar no lugar certo, sendo que nem precisa, é só você largar o carrinho ali na frente, subir e pegar a ferramenta, o jogo vai deixar mais fácil e vai te dar mais munições. Mas cara, se você quer um negócio mais difícil, tenta zerar isso aqui no modo insano sem armas infinitas. Os caras simplesmente perderam a mão, não é que nem no R2 Remake ou outros jogos. Ainda mais no início ali com a Grace, que você não tem nem arma e tá levando hit kill de zumbizinho padrão. Facas improvisadas são frágeis e pouco úteis em combate direto. A Grace não tem habilidades corpo a corpo como o Leon. Então, eu considero pegar essas facas e criar uma sucata, né, que pode ser usado para fabricar munição e outros itens. O menu de crafting ele pode ser usado até durante o combate, então eu não pré-craftava tudo assim que eu obtinha os materiais. Esperava para ver o que eu ia precisar para cada situação. Além disso, temos alguns upgrades interessantes, né, que são os esteroides, um upgrade permanente que aumenta a saúde máxima da Grace. Em termos práticos, ele expande a barra de vida, permitindo que a Grace absorva mais dano antes de entrar em estado crítico ou morrer. Temos também o estabilizador, considerado por muitos um dos upgrades mais interessantes para a Grace, porque ele aumenta permanentemente o poder de fogo e, o mais importante, a estabilidade da no Leon ele já tá tudo no máximo. mira. Durante o jogo você também vai encontrar moedinhas, cada moeda está escondida em locais específicos dependendo da dificuldade que você estiver jogando, e o investimento mais importante com certeza é aquele manualzinho que custa 6 moedas, se eu não me engano, que ele expande a capacidade do coletor de sangue. Literalmente, quando você rejogar o jogo, você literalmente vai lá e vai passar direto esses bagulhos. De 100 para 150. Parece pouco, mas faz muita diferença, porque sem essa expansão, você simplesmente não pode fabricar os esteroides, que custa 120 sangue, nem o estabilizador, que custa 130. É um investimento obrigatório se você pretende obter qualquer um dos upgrades permanentes. Perturbador, mano. Eles também colocaram mais gore nesse... Sobre a principal perseguidora do jogo, né? A garota, ou a menina. Quando falar menina, eu lembro da Ministério Etron. Menina, bom dia! Visualmente, ela remete a uma paciente feminina deformada pela infecção. Uma vez. Adorei o Leon, dei parry em carro, bazuca e explosões top gameplay Resident Evil. Não zero de novo, porque eu odeio a parte da Grace. Não suporto o personagem medroso. Me dá raiva demais. Não, eu fico com agonia. Nem me dá raiva, me dá agonia. Engraçada, vai logo, porra. Que não sei o quê. Cabelos ralos e esparsos, pele pálida e acidentada, olhos opacos e virados que sugerem cegueira parcial ou total. Seus movimentos são bruscos, imprevisíveis e nervosos, alterando entre passos arrastados e investidas rápidas quando detecta a Grace. O design sonoro é um componente essencial de sua presença. Antes mesmo de você ver a The Girl, ela é anunciada por aqueles sons característicos como correntes arrastando, respiração ofegante e um choro infantil distorcido. Eles não são só atmosféricos, eles servem para que a Grace se esconda ou se prepare. A característica mais distintiva da Mary, né, como a gente descobre que é o nome dela, é sua vulnerabilidade à luz intensa. Salas completamente iluminadas são zonas seguras. Eu morri umas 3 vezes pra essa guria. Ela simplesmente não pode entrar. Isso transforma o mapa em tipo um tabuleiro de xadrez, né? No entanto, essa mecânica também gera tensão porque a iluminação não é garantida. A inteligência artificial desse perseguidor é bem interessante. Da hora como que eles fizessem esse bagulho da movimentação aí, que ele segue certinho o movimento da mão, da cama. Também porque ela foi programada para ser um pouquinho previsível, não muita, né? Porque existe um certo sistema de farejamento. Se a Grace permanece no mesmo esconderijo por aproximadamente 30 segundos, a Mary começa a se aproximar lentamente, mesmo sem ter ouvido ou visto nada. Isso simula um sentido aguçado e mantém a pressão constante. A garota não pode ser derrotada permanentemente nas sessões iniciais. Não adianta gastar munição, ela simplesmente não morre. O máximo que você pode fazer é atordoá-la temporariamente com um tirinho só de Magnum ou com explosões, ganhando segundos preciosos para correr. Então, a perseguidora desse jogo eu achei bem marcante, apesar que depois que você entende as mecânicas dela, fica bem fácil de lidar, né? Porém, a aparência dela muito interessante, ela dá muito medo no início, e
Então a Capcom acertou na perseguidora. Ali no hotel a gente também troca pro Leon e é impressionante a diferença de força entre os personagens. Você realmente consegue sentir que tá jogando com um super soldado. Eu vi parte aí morreu umas 3 vezes. muita gente reclamando que as partes do Leon estavam muito chatas, que tinha muita ação e pouco terror. Mas cara, essa é uma das piores críticas ao jogo, pois é óbvio que as partes do Leon não vai dar medo. O cara dá pé em tiro de fuzil. Já sobreviveu a coisas Puta que pariu, aí também não dá, né, mano? piores do que o Sítio em termos de quaresma. Mano, não tem como. Agora, Nossa, incrível. isso aqui não é divertido. Foda-se, nunca critiquei. É literalmente reclamar de barriga cheia. Dá muita dopamina jogar com o Leon, é muito bom, cara, muito interessante. Apesar de ser um pouco fácil, como eu falei, ele é muito bem treinado, a movimentação dele é muito boa. Então essa é uma crítica de tempo, já tem um vídeo do BRK Sedu reclamando no podcast que a movimentação do Leon no R4 é meio travada, que ele achou... Que já dá a perna naquela cara... O minigun da ilha, sim, o bagulho das flechas. Dificuldade, cara. O cara dá parry em tudo, não faz sentido. Fica muito fácil, segura, cara. segura, porra. E ainda mais com a faca infinita, mano. Eu acho que o Leon, ele é muito tanque, muito lento, ele demora muito pra fazer um monte de coisa, sendo que o cenário é aberto e tem muito inimigo. Eu achei que faltou um pouquinho de coerência aqui. Muito lento. Lento? As animações são fluidas. Não é que é lento, é que é muito fluido. Diferente da Grace, que mal consegue empurrar um zumbi atordoado, o Leon possui um arsenal de movimentos corpo a corpo que transformam confrontos em demonstrações de brutalidade. O chute giratório, que é sua marca registrada desde lá do Resident Evil 4, retorna com toda a força. Quando o inimigo é atordoado por tiros bem colocados, o Leon pode executar uma sequência de ataques que não apenas elimina a ameaça, mas também cria espaço ao redor. O cara dá até voadora, meu parceiro. Dependendo da superfície, ele pode bugar nessa voadora e ficar correndo esteira, mas é bem raro disso acontecer. Além das técnicas desarmadas, o Leon tem acesso a armas brancas que ampliam ainda mais suas opções táticas. O machado e a motosserra são introduzidos como novas ferramentas de combate corpo a corpo, cada uma com suas próprias mecânicas. O machado, por exemplo, pode ser usado tanto para ataques diretos quanto para parar golpes inimigos em um sistema de parry similar do Resident Evil 4 Remake. E assim como no 4, esse sistema é extremamente roubado e exagerado. E quando eu falo que é exagerado, é porque é exagerado mesmo. Cada defesa bem sucedida, no entanto, desgasta a durabilidade da arma. E quando o machado atinge seu limite, o Leon não precisa descartá-lo, ele pode simplesmente pegar a lâmina e dar uma moladinha ali, né? Restaurando instantaneamente sua durabilidade e prolongando o uso da ferramenta. Finalmente um personagem com uma arma boa, não aguento mais arma descartável que quebra toda hora e você precisa pegar item pra restaurar. Não, machado não vai quebrar. Machado é feito pra cortar lenha, não vai quebrar cortando cabeça de zumbi. Finalmente aqui o Leon é esperto e usa a motosserra a seu favor, né? Coisa que ele já deveria ter feito lá no R4. E o poder destrutivo dela é inigualável, é muito divertido. Pena mas que tem vezes que o bagulho vai lá e cata e não dá stagger nos inimigos. Muitas vezes no jogo você tem, né, a opção de usá-la. Ela é capaz de abrir caminho através de grupos densos com relativa facilidade. O problema é que às vezes essa porra não para de girar e outro zumbi vai lá e pega. Dá uma raiva, cara. Então o certo é você ficar atirando nos zumbis até ela parar de girar, porque senão eles vão pegar a motosserra de você. Por algum motivo, quando eles pegam a motosserra, eles se tornam muito mais resistentes a tiro. Uma das adições mais significativas à gameplay do Leon é o sistema de execuções contextuais durante o combate corpo a corpo. Esse sistema permite que o Leon finalize inimigos vulneráveis com animações que variam de acordo com o ambiente. Por exemplo, se ele estiver perto de uma parede, ele vai fazer uma execução. Se ele estiver perto de um carro, ele vai fazer outra. Se ele estiver livre, ele vai fazer outra. E isso é muito interessante, cara. É tipo um sistema do The Last of Us, né? Quando o Leon se aproxima de um inimigo pelas costas, sem ser detectado, um prompt na tela permite uma execução silenciosa utilizando seu machado. A animação varia conforme o tipo de inimigo e a posição, mas o resultado é sempre uma eliminação rápida que não alerta os outros infectados nas proximidades.
O Leon possui um sistema de upgrades de armas que a Grace não tem acesso. E através desse Tone Up, né, que consegue comprar armas. tipo uma IA do mercador, né, tipo um mercador sem alma. Você pode investir créditos, que é a moeda obtida ao matar alguns inimigos e pegando módulos, para melhorar estatísticas de suas armas. Na primeira jogada, essas armas aqui não são tão interessantes porque elas são muito lineares. Por exemplo, no R4 Remake, você podia escolher um tipo de pistola para cada situação. Uma era mais forte, porém era mais lenta. Uma era mais fraca, porém era mais rápida. Tinha uma lógica. Aqui não, a primeira pistola é uma bosta e a segunda é muito melhor. Além dos sistemas de upgrades e crafting, o Renove também introduz os amuletos, que são itens especiais que podem ser equipados para conceder bônus passivos aos personagens. Por exemplo, existem amuletos que aumentam o poder de fogo, outros a precisão, outros para a faca. E é claro, os Mr. Raccoons estão de volta, como quase todo jogo da Capcom. Quando você pega todos eles, você ganha um troféuzinho, alguns challenge points e também o desbloqueio do Advanced Tuning. É um upgrade significativo que adiciona um terceiro nível de melhoria para todas as armas de Leon. Caralho. Agora vamos falar um pouco sobre os cenários, né? Cara, se tem um que pode ser chamado de personagem por si só, é a Rhodes-Rio Chronic Care Center, né? O centro de cuidados. É aqui que o jogo atinge seu ápice em termos de atmosfera, design de níveis e imersão no survival horror. Para muitos jogadores e certamente para mim, esta é a parte que mais brilha em toda a experiência, especialmente na primeira jogada, quando cada corredor é uma descoberta, cada porta esconde uma nova camada de tensão. Esse lugar tem toda uma história interessante que remonta ao século XVIII. O quadro de honra lista os primeiros tesoureiros servindo entre 1741 e 1743. E a gente descobre que originalmente lá era um sanatório. Daí o local passou por uma reforma significativa em 1966 e por décadas foi um lugar onde pacientes com condições crônicas recebiam cuidados de longo prazo. A instalação fica surpreendentemente próxima a Raccoon City. Ainda assim, permaneceu amplamente intacta tanto durante o surto do vírus T em 1998 quanto durante a estratégia de esterilização que devastou a cidade vizinha em outubro daquele ano. Após o colapso da Umbrella, o prédio foi adquirido por Dr. Victor Gideon, um ex-pesquisador da Umbrella que transformou o antigo sanatório em uma base secreta de operações. O que deveria ser um centro de reabilitação tornou-se um laboratório clandestino onde experimentos com o vírus T e transferência de memória sanguínea eram conduzidos longe dos olhos do público. Uma das impressões mais marcantes durante a primeira jogada é a sensação de que essa clínica é um labirinto infinito. Corredores se bifurcam, alas se conectam de maneiras inesperadas e cada nova chave ou cartão encontrado parece abrir portas que levam a áreas ainda mais profundas e sinistras. Eu acho que nem consegui fazer a simulação correta de todo o bagulho lá. Estar perdido é intencional, porque o design do level foi construído para desorientar, para fazer o jogador sentir o mesmo desespero que a Grace ao ser jogado em um ambiente hostil que não conhece. Porém, entretanto, todavia, na segunda jogada, algo curioso acontece. Parece que teu cérebro mapeia completamente aquela área e aqueles corredores que pareciam ser infinitos revelam-se, na verdade, um espaço bem pequeno, cara. Então, o level design é muito bem feito, porque a clínica é pequena, vamos falar a verdade. E quando se observa o centro de fora, seja em cutscenes ou em breves momentos no pátio, fica evidente que a construção é muito maior por fora do que realmente é por dentro. É tipo a casa do CJ, né? Uma coisa lá fora e outra dentro. Mas é bem interessante que os zumbis que habitam seus corredores não são meros obstáculos genéricos. Eles eram, antes da infecção, funcionários do centro. Cada um carrega vestígios de sua vida anterior em seu comportamento pós-morte. Isso não torna eles somente zumbis genéricos, mas sim dá uma personalidade para cada um, e isso é muito interessante. Por exemplo, a faxineira que a Grace encontra no corredor da ala leste não simplesmente vagueia sem propósito. Ela repete gestos de sua rotina, esfregando qualquer coisa com um pano em cima. Tem o açougueiro lá fazendo o açougue dele.
cortando o bagulho lá. Coitado, limpando os mesmos azulejos que limpava em vida. O cozinheiro, por sua vez, tem aquele comportamento perturbador de ficar te olhando, ficar checando as costas dele pra ver se tem alguém olhando ele e ficar lá cortando a carnina. Outros funcionários seguem padrões igualmente distintos. Ao segurança que ainda patrulha seu posto como se estivesse de serviço, a enfermeira que verifica os quartos vazios como se ainda houvessem pacientes a cuidar, ao paciente que caminha em círculos no pátio, preso em uma rotina que nem a morte conseguiu interromper, e cada um desses pequenos detalhes comportamentais transforma o que poderia ser apenas mais uma horda de zumbis em um elenco de fantasmas trágicos, assombrando o local onde viveram e trabalharam. Muito fantástico, cara. Algo bem parecido com o R4, onde os ganados infectados com as plagas continuam sua vida de fazendeiro como se nada tivesse acontecido. A diferença é que os ganados tem, sei lá, 5 modelos, 6 modelos. Aqui cada zumbi é único, pelo menos nessa parte. O lema do Centro de Cuidados é Transforming Lives Through Medicine, ou seja, transformando vidas através da medicina. É um slogan que adquire tons profundamente macabros quando se descobre o que realmente acontecia dentro de suas paredes. Eu consegui. Eu consegui. O Victor, ele via o centro como meramente uma fachada para seus experimentos. Acho que é por isso que esse cara foi inspirado no Orochimaru, sei lá, a aparência dele tenho certeza foi inspirada. Ele tem até uma linguinha bifurcada ali de cobra, né, lagarto. E e-mails encontrados durante a exploração revelam que o presidente Mitchell Benucci tinha uma prática particularmente sinistra. Funcionários considerados incompetentes ou desnecessários eram transformados em cobaias para os experimentos de transferência de memória sanguínea. Era uma forma conveniente de eliminar testemunhas enquanto mantinha um suprimento constante de corpos para testes. E quando Gideon finalmente alcançou o que ele veio buscar, considerou a instalação descartável. Ele ativou o código 6, aquele que se ouve tanto com o Leon quanto com a Grace, liberando o vírus T em todo o centro para apagar todas as evidências de suas operações. Código 6, todos os funcionários, iniciar protocolo de emergência. Incrível. Falando um pouco sobre um dos zumbis mais marcantes do jogo, né, que é a Selena Cowell, que muitos chamam simplesmente de zumbi cantora. Tem toda uma lore atrás dessa personagem bem interessante. Ela era uma paciente do centro internada para um tratamento de transtorno de personalidade histriônica, uma condição caracterizada por busca excessiva por atenção, comportamento dramático. Ah, sim, eu lembro. Eu lembro da nota desse bagulho. Oxi, já tá na metade do vídeo. E necessidade constante de ser o centro das atenções. É tipo aqueles looks masters lá do TikTok. Aí também tem a Eliane Zimerson. E entre as duas, dizem as cartas, que existia uma rivalidade peculiar. Então, uma ficava lá vagando na área leste do centro, onde se apresentava nos corredores das enfermarias, e a Selena estabeleceu seu território na ala oeste, especificamente no bar e na área de estar. Ali ela cantava e realizava pequenas performances, transformando o espaço comum em seu palco pessoal. Então é muito interessante esse comportamento dela, porque é como se o vírus tivesse destruído sua identidade, mas não conseguido apagar seu hábito de cantar. Aqui também temos o Chuck, o gordão cinza, né? Uma massa de tecido muscular e instinto assassino que patrulha corredores da ala leste do centro de cuidados. Uns 2 tiros de uma Ele é uma espécie de perseguidor, porém muito limitado pelo seu tamanho. Na prática, ele funciona mais como um mini-boss opcional durante as sessões da Grace. Ele não é obrigatório para o progresso da história, e é possível contorná-lo, mas também você pode derrotá-lo com alguns injetores hemolíticos e dando tiro nele, né? Essa eu não sabia. Documentos encontrados lá no sótão do centro revelam que existem 2 Chunks e que eles são irmãos e foram transformados.
que tinham um problema com alimentação descontrolada, eram gordos, etc. Hahaha. Aí quando você derrota ele, você ganha até um troféuzinho referente lá, fazendo referência a Davi versus Golias, né? Bem interessante. Um detalhe importante é que derrotar o Chuck com a Grace não elimina o encontro com a criatura no restante do jogo. Há um segundo Chuck nas instalações, que é o irmão daquele que a gente matou. E cara, que o Leon não precisa de furtividade, não precisa de nada. Mete a bala, mete o machado, o Leon é muito roubado e é bem fácil de matar ele, né? Aqui no centro de cuidados também conhecemos a Emily. Aí tem essa garotinha aí que vira também uma ameaça, mas sim uma vítima de tudo isso que o Victor fez. Ela, na verdade, é o coração emocional do Resident Evil 9. A Emily é um clone criada pela organização The Connections como parte de um projeto maior para desbloquear o Elpis. Ela foi designada como sujeito 171 e foi gerada em laboratório através de gestão ex-útero nas instalações ARC, uma base secreta em Raccoon City antes de ser transferida lá para o centro de cuidados. Ao contrário de outras clones, a Emily não foi descartada ou eliminada quando seus resultados não atenderam às expectativas. Em vez disso, ela foi mantida em isolamento rigoroso dentro do centro de cuidados, separada dos demais pacientes atrás de uma parede de vidro que a impedia de fazer qualquer contato humano significativo. Sua rotina era composta de encontros programados com uma equipe médica e longos períodos de solidão, uma existência que mal podia ser chamada de vida. Durante um dos experimentos contusidos, a Emily desenvolveu cataratas severas que a deixaram completamente cega. A equipe do centro, em um raro gesto de humanidade, ou talvez apenas para mantê-la ocupada, ensinou-lhe o sistema de Braille, e foi através do tato que a Emily passou a ler e a se comunicar e a entender o mundo ao seu redor. Tem um detalhezinho muito emocionante nessa história, que é o livro que ela lê, né? Village of Shadows, o livro lá do Resident Evil Village, uma conexão entre os dois jogos que recompensa os fãs mais atentos, mas também uma escolha significativa, porque a Emily, confinada e cega, ainda busca histórias, ainda tenta escapar através da literatura de um mundo que a aprisiona. Muito triste, cara, essa personagem que, porra... Seu isolamento, no entanto, tinha uma exceção. Em uma cela próxima estava a Mary, que era o sujeito 170, né? Sua, entre aspas, irmãs, no sentido de terem sido criados bichinho, não sabia isso. no mesmo programa. As duas tinham um contato limitado, mas suficiente para desenvolver um vínculo. E quando a Mary foi submetida à injeção de sangue infectado e sofreu mutação que transformou ela naquele bicho medonho lá, a Emily não foi informada do que aconteceu. Ela simplesmente acreditou que a Mary havia ido embora. Uma mentira piedosa que esconde uma verdade muito mais terrível. Então sim, aquela porra bizarra um dia era uma garotinha que nem a Emily. E cara, isso aqui tem... essas cenas da Grace com a Emily tem uma delicadeza incomum pra franquia. É algo muito bonitinho. E ela acaba nos ajudando, né? Porque tem um certo puzzle que precisa do Braille pra você liberar. Então quem vai nos ajudar vai ser a Emily. E ela acaba virando o motivo da Grace lutar. Aí tem um reencontro da Emily com a Mary, que apesar de ser uma coisa bizarra, quando se entende a lore, vira um momento agridoce, cara. Porque a Mary, ela captura a Emily não pra matá-la, mas pra levá-la de volta às celas subterrâneas, porque lá as duas podem brincar juntas, já que a Mary não gosta de luz, né? Então as bonecas que a Mary colecionava estão ali, dispostas ao redor da cela, como se a criatura tentasse, mesmo que de alguma forma distorcida, recriar os momentos de felicidade que teve antes da mutação. Então essa parte aqui do porão, teoricamente era pra ser uma das mais assustadoras do jogo. Depois que eu entendi, ficou fofo, né? Chega a dar dó da Mary, ela é uma vítima disso tudo. Apesar do seu desejo de carne, ela já foi uma garotinha que nem a Emily, né? E aqui tem alguns momentos bem cinemáticos, cara, parece até um filme de terror mesmo. É muito interessante essa ambientação. A sala de inspeção é outro marco aterrorizante, né? Aqui os corpos pendem do teto em poses que lembram mais um abatedouro do que um centro médico. E o Gideon usava esta sala para avaliar os efeitos de diferentes cepas do vírus T em cobaias humanas, registrando meticulosamente cada estágio da mutação antes de descartar os corpos como lixo biológico.
Aqui tem essa máquina industrial que tritura qualquer coisa que entre em contato com suas lâminas. É um ambiente sinistro, cara. Sobre os puzzles do jogo, nenhum é difícil. E aqui a gente tem aquela coisa clássica, né? Depois de sair do lugar mais sinistro do jogo, eu pensava que a Grace tinha perdido a perna aqui, blá blá blá, pensei que a Emily já era. A gente sai pela superfície, né? O pátio, né? A primeira visão de céu aberto que a Grace tem desde que entrou no centro de cuidados. E a diferença é imediata, cara. A luz natural, mesmo que filtrada por nuvens, parece um luxo depois de horas navegando por aquele local bizarro. E aqui acontece um negócio interessante, né? Porque Resident Evil é o seguinte, pelo menos os mais antiguinhos, tipo o 7, né? Ele sabia fazer uma noite muito bem feita, mas não sabia fazer o dia bem feito. Aqui não, aqui tanto a noite quanto o dia, tanto chuva quanto céu limpo, tudo é bonito, tanto interior como exterior. É muito bem feito. A engine aqui tá no seu máximo, tá muito interessante. Somente no Play 5, Play 5 Pro não sei, não tenho, mas eu joguei no Play 5 e a Grace parecia às vezes outra pessoa fora de cutscene, né? Mas isso é normal. Já no PC fica tudo muito bonito. O movimento do personagem, as animações, as cutscenes, é tudo muito suave, muito bem feito. Não é aquela coisa travada. Os fios de cabelo que você pode configurar para deixar mais bonito ainda. É tudo muito interessante. A Capcom sempre foi muito boa em fazer isso. Por outro lado, quando se fala de veículo, aqui a Capcom acaba pecando também, porque de alguma forma ela não sabe animar carro, nem moto, nem nada do tipo. E a gente tem aquela parte de moto que, cara, muito mal animada aqui, ó. Meu Deus, vou desistir. É meio spoiler, mas é meio que Aqui no pátio a gente é apresentado ao Harry Reid, né? Um personagem novo, um veterano da Polícia Estadual que atendeu um chamado de emergência vindo das instalações. E o Reid, cara, é o arquétipo clássico do personagem coadjuvante em Resident Evil, né? Um profissional competente ou uma pessoa bem intencionada que aparece no momento certo para oferecer uma saída. Ele sabe que aquela instalação não é um local comum, mesmo que não entenda completamente o que está acontecendo. É aquele personagem que você gosta, assim, que você não quer que morra, né? Porém, há uma regra não escrita, mas universalmente reconhecida entre os fãs da franquia, né? Em Resident Evil, os personagens coadjuvantes bem intencionados sempre morrem. É uma tradição que remonta ao primeiro jogo, né? Quando o Bravo Team chegou à mansão e foi dizimado um por um. Passou pelo Brad, que sobreviveu a Raccoon City apenas para ser morto pelo Nemesis. Passou pelo Mike, o piloto de helicóptero no Resident Evil 4 que apareceu, ofereceu apoio aéreo e foi abatido por um míssil. Enfim, passou por cada pessoa que estendeu a mão para ajudar o protagonista e pagou um preço. Então, com Harry Reid não seria diferente, não é mesmo? Enfim, o jogo continua, passa pelo laboratório, blá 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 blá. A gente também tem nesse jogo os Blister's Heads, que são, né, uma mutação do vírus inicial. Por exemplo, quando você mata um zumbi, ele pode deitar ali e depois de algum momento levantar e virar um Blister Head, que basicamente a cabeça dele dá uma inchada, sabe? Não posso deixar de ver a semelhança desse inimigo com os instaladores de The Last of Us, tanto pelo barulho, a forma com que eles se movimentam, eles são cegos, principalmente quando eles te atacam e vêm batendo com as mãos pra cima, assim, é muito parecido com o instalador, cara. Da mesma forma, o nível de mutação level 3 desse jogo também reflete ao The Last of Us, parecido com os Byakus, né? Que é aquele boss lá da capela. A diferença é que esse boss, cada vez que ele dá tipo, um gritinho, todos os zumbis em volta são transformados automaticamente em Blister Heads. E olha só, ele tem uns negócios pulsante amarelo, onde será que eu devo atirar? Pois é, não é tão difícil derrotar ele assim, é um boss bem fácil. E na verdade, tudo com o Leon nesse jogo fica muito fácil. É o Ghost, não tem jeito, cara, é o Ghost. Aí, Raccoon City.
E aí que eu aproveito a fazer minha crítica aqui à parte de Raccoon City, né? Que Cara, eu criei uma Eu expectativa. sinceramente pensei, pra quê? Podiam ter feito a história. Não, eles queriam estender o jogo. Eu não posso mentir. Porque assim que você chega lá em Raccoon City, você pega assim, abre o mapa, você vê aquela cidade gigantesca, e você fica, nossa, eu vou olhar cada prédio dessa cidade, vou explorar cada canto, mas não. Tá mais pra um quarteirão ali, no máximo, né? Uma esquina a outra ali, né? Você pode entrar em algumas instalações, a maioria tá fechada, blá blá blá. Mas mesmo assim, não é chato. É uma parte bem interessante. Muita gente reclamou até dessa parte, mas é uma parte divertida, com muita dopamina. Você vai matar muito zumbi, vai explorar com o Leon. Apesar do Leon estar calado na maior parte aqui, é bem interessante, né? A gente já começa com um boss gigante de uma aranha, que, novamente, também... Onde será que eu atiro nela, né? Onde é que será que eu atiro? Mas, enfim. Os zumbis daqui não têm a mesma originalidade lá da clínica do centro de cuidados. Eles são, tipo, um zumbizão genérico, né? Que estendem a mão pra frente, assim. Porém, tem uma explicação, né? Porque eles são zumbis que já estão deteriorados pelo tempo. Então, eles já estão sem vestimenta. Alguns têm o capacetinho, eram construtores. Outros têm metralhadoras, que eram soldados ali. Alguns bem mais inocência, tipo aqueles daquelas armas lá que... Tipo aqueles que ficam soltando míssil em você, como se esse zumbi com 3 de QI soubesse operar uma arma dessa. Mas era lembrança dele em vida. Não sabe. A guria gemendo não dá também. A Ashley, o que? A Grace não dá. Apesar de serem mais genéricos, os zumbis daqui, eles dão mais trabalho do que os do centro de cuidado. Eles são mais resistentes, mais espertos. Eles podem jogar coisas em você. A boa notícia é que você pode pegar e jogar coisa neles também. Aqui tem mais um zumbi com uma motosserra. Esse aqui é muito mais resistente. E por algum motivo, o bicho não morre. Mesmo você atravessando ele na roçadeira, ele não morre. O objetivo tem uma batalha épica de motosserra. Tudo aqui é completar uma bomba. E para completar ela, você precisa pegar 3 peças que estão espalhadas pela cidade. Então, aqui tem muita exploração, muito ganho de pontos. Você vai explorar o máximo o sistema de upgrade aqui. E depois que você junta, você vai pra famigerada parte da moto, né? Que é tipo a missão do GTA San Andreas lá, né? Só que aqui é com os lobos medonhos e com o Victor te perseguindo. É tudo scriptado, ou seja, você só precisa atirar nos lobos. Você não vai cair de moto, não importa o quão mal se dirige. Que na verdade você só pode um pouquinho pro lado, um pouco pro outro. Não adianta atirar no Victor, não vai dar dano nele. Esses lobos aqui geralmente são muito assustadores em outros jogos da franquia. Aqui só foram usados nessa parte. E depois dessa parte de moto, eu sinto que é só pra ser épico, mano. E pra ser épico tem que ser épico. Capcom ficou com um pouquinho de preguiça. Até entendo, porque eles detalharam muito o centro de cuidados e também uma parte de Raccoon City. E creio que daqui pra frente, né, ficou complicado fazer um lugar grande ali igual o centro de cuidados e Raccoon City. O Leon tá com umas frases mais horríveis do mundo nesse jogo. É um negócio assim... Enquanto a Grace atua muito bem, o ator do Leon também atua, né? Porém, é umas frases que eles quiseram imitar lá do R4 clássico. Aquelas frases meio patetona, meio tipo heróizão, meio debochadão, assim. E não é ruim porque a gente já é acostumado com o Leon dessa forma. Mas, cara... Devia ter usado capacete. Tá bom, chamou a hora, Leon. Vai embora. Enfim, depois ali de derrotar o Victor e tal, entre aspas, né? A gente chega na Raccoon City. É aqui que eu já tava pressentindo que a delegacia não ia ser detalhada como no Resident Evil 2 Remake. E eu não podia estar mais correto, porque a delegacia, apesar de ser a mesma, tá bem menor, né? A maioria das áreas estão desmoronadas devido ao tempo, não tem muita exploração. Acho que em 15 minutos no máximo você resolve os puzzles que tem aqui, você faz tudo e... não é tão decepcionante assim. Eu já sabia que eu não ia ter uma delegacia maravilhosa que nem a do Resident Evil 2 Remake. Eu já sabia disso. Aliás, eu literalmente tropei o Resident Evil 2 Remake, quase que eu tava com medo. Até. Mas essa aqui, eu acho que poderia ser um pouco maior essa parte aqui, porque no trailer fizeram toda uma ceninha pro Leon entrando e revivendo as memórias. Parecia que ele ia refletir muito aqui, mas não, ele não fala nada. Delegacia, vamos. E a gente tinha que ter o Zeno, né? Que eu confundi com o Wesker. Foda-se, o cara é um clone
clone do Wesker, porém bem menos badass, né? Eles quiseram fazer ele fumando cigarrinho lá e tal, mas não passa aquela vibe do Wesker. Não tem um bicho da franquia que tanque aquele cara fodão lá, 7 minutes. 7 minutes is all I can spend to play with you. Aquele cara intocável, né? E eu acho que essa é uma das coisas que mais faltaram nesse jogo, que foi um vilão decente, né? Não que o design do Victor seja ruim, pelo contrário, eu acho o design dele muito interessante. Sem o óculos ele fica com aquele olho brilhando muito bizarro, que poderia ser explorado de uma maneira melhor. O problema é que o personagem foi mal usado. Ele aparece lá no início, gritando com a Grace, aquela parte deu muito medo, tal, você fica, nossa, esse cara tá planejando um negócio surreal e ele some, só aparece em algumas cutscenes, ele não te persegue, ele não faz nada do tipo, ele simplesmente desaparece por mais da metade do jogo e aparece só lá no final daí. É uma coisa que eu acho que a Capcom pecou muito. By the way, eu tive a sensação de que ali quando tava na clínica de cuidados, ele era com medo do Leon. O Leon não tava lá, nossa, tô preso com o Gideon. Pelo contrário, os confrontos que eles tiveram mostra que ele tem uma força ali física muito maior que a do Leon, né? Porém, ele pegou o Leon meio que desprevenido, enganando ele. Pois quando o Leon mostra ter preparação contra ele, como lá quando ele tá preso, mesmo em desvantagem, o Leon tem muito mais habilidade física que ele e ele sai correndo igual uma bonequinha. Então ele passa mais uma vibe de um cientista louco, apesar de inteligente, meio atrapalhado, eu diria até covarde. Não tô nem aí, cara, o que vocês vão falar. Ele tava com medo do Leon. E ele é um cara muito bom no início do jogo, aquela estética dele, toda aquela coisa foi jogada fora, cara. E levando para casa. Porra. Toda aquela coisa foi jogada fora, cara. E a luta final contra ele não tem muita graça. Você derrota ele de maneira fácil, ele não é ameaçador. Ele se transforma num Nemesis genérico lá, cheio de bola pulsante. Não é aquele confronto final que você fica fudeu, tem pouca munição, tem pouca coisa, vai dar merda e o ataque dele é... Não, você simplesmente mata ele de maneira fácil. É uma coisa que eu acho falta, porque lá no R4 original, por exemplo, você tinha pavor do Vitores. Ele não era nem o vilão principal e ele nem te perseguia, porque na época não tinha sistema de perseguição, né? Ele aparecia, cada cutscene que ele aparecia, ele massacrava o Leon. Quando ele chega, ele entorta a porta com a mão, você fica, fudeu, esse maluco é muito forte. Não bastando isso, ele vira um bicho medonho, cara. Você pensa, não tem como derrotar isso aqui. E realmente, se você não souber o truque da granada de fogo, que dá muito dano nele, a luta é considerável difícil, ele tem movimentos rápidos, não é tão fácil de desviar assim. Aqui não, é o vilão principal, você mata de maneira fácil. Da mesma forma, o clone do Nemesis, né, que tem uma mini perseguição ali na delegacia, ele não vai ficar te seguindo, não vai ficar te stalkeando, é uma perseguição bem curta e bem fácil de desviar dele, ele já para de te perseguir, e ali na cidade já tem a luta contra ele, que é uma luta bem fácil, ainda mais porque ele joga os carros ali todo bugado, quase nunca te atinge, ele basicamente marca uma coordenada no mapa, que você tá parado e vai jogar o carro ali, então você fica parado no lugar, quando você vê que ele prepara, você foge, ele vai jogar o carro lá onde você tava. O sistema de parry é muito gostoso, mas eu devo admitir, é um dos culpados por deixar tão fácil assim essas lutas, né, cara? Você dá parry ali nos bosses, é assim mesmo. Depois a gente descobre toda a lore do jogo, né? Aquela coisa que já tá maçante, todo mundo já sabe. Muito texto. Dos clones, né? Da Chloe, a gente joga um pouquinho com ela ali quando era criança, uma parte bem lenta, bem chatinha. Ainda mais depois de jogar horrores com o Leon se movimentando rápido, né? Você chega, tem que esperar os bonequinhos virem, bater na cama, dar risadinha. Não me deu medo essas bonequinhas aqui dando risadinha, não dá medo. Enfim, as partes do laboratório tem coisas interessantes aqui, como por exemplo, em todo Resident Evil começa muito bom e vai diminuindo a qualidade aos poucos. Por exemplo, o reset, a parte do barco, é conhecida como ser horrível, né? O R4 original, a parte do laboratório,
Apesar de que cai um pouco a qualidade, mas continua bom. Aqui da mesma forma, cai um pouquinho a qualidade, mas o jogo continua muito bom, muito divertido. Esses cenários do laboratório passam uma vibe futurística e é muito legal, muito bonito as coisas aqui. O Leon luta contra soldados aqui, olha só. É coisa que eu não esperava ver o Leon lutando contra soldados. Eles atiram muito bem, tentam te flanquear. É bem interessante a mecânica aqui. Você tem que ser rápido, tem o cara do... Virou um Call of Duty. Literalmente, não, melhor. Call of Duty virou Resident Evil. Você vai ver como que tá a gameplay e a história de Call of Escudo Duty. que eu simplesmente joguei uma granada nele, foda-se. E também um antigo duelo que a galera gostava de fazer aquelas comparações era Hank versus Leon, né? Que o Hank sempre ganharia do Leon, que ele tem mais habilidade, o cara que sempre sobrevive. Sendo que aqui a Capcom joga ele aí, ó, lute. E o Leon mostra quem que é o verdadeiro protagonista, né? A luta com o Hank é bem interessante, é tipo um Krauser daqui, só com parry. Se você tentar ir na arma, você vai se dar mal. Ele joga granadinha, só que em vez de flecha é uma de fumaça e sai abaixado ali. Muito parecido com a luta do Krauser. Porém, também achei a luta eu não faço fácil. ideia de que personagem Okay? Enfim, okay, mano. Eu só vi ele do bagulho do 4 Remake lá naqueles bagulhos lá, o desafio. o que mais que eu posso falar? Nesse ponto do vídeo não tem mais nem roteiro, eu tô falando que eu lembro. Tem a plantinha, que é basicamente um filme de ficção científica. Você luta com uma planta gigante, mas nada que a gente não tá acostumado em Resident Evil, né? E assim, olhando de uma perspectiva maior, vale a pena comprar o jogo? Eu acho que vale. O jogo é muito divertido, cara. Tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Não vá nessa de que a muito saco desse jogo quando eu zerar. Na moral. gameplay do Leon tá sem graça e só da Grace tá bom. Isso é coisa de TikTok. A gameplay do Leon tá muito boa, principalmente pra quem gosta de jogos de ação da franquia, né? O jogo é sim consideravelmente curto. Ele não tem uma replay gigantesca igual o R4 Remake. Você vai rejogar ele ali no máximo 1 ou 2 vezes, já vai fazer tudo. Depois que você joga a primeira vez, o jogo parece muito mais linear, né? Na primeira jogada ele até parece um pouco grande. Minha ou quando eu tiro no bagulho pela primeira vez? Mas na questão de diversão, gameplay, de descobrir coisas novas, a tua primeira jogada vai ser fantástica. Você vai gostar muito, você vai gostar da história, você vai gostar de tudo. Porém, tem esses pontos que eu não posso deixar de falar. Mas que é uma decepção, como eu tô vendo aí na internet, é exagero. O jogo tá sim muito bom, apesar de não se comparar, por exemplo, um Resident Evil 4 Remake, né? E como é um jogo de 2026, eu esperava algo no mesmo padrão ou até mais alto do que The Last of Us, em quesito de exploração da cidade. Mas não teve, não chega nem perto, né? Os ambientes urbanos do The Last of Us estão em outro padrão que, infelizmente, a Capcom Sony ainda não consegue replicar. Mas enfim, cara, o que você achou desse jogo? O que você achou da lore? Fala aí nos comentários que eu tô curioso. Enfim, cara, deixa o like aí, deu muito trabalho fazer isso aqui. Comenta o que você achou. Aqui foi o JJ. E até a próxima. Parado. Fechado. 5 minutos depois. Cara, 30 minutos depois. Explodiu cabeça. E tacando pé de cabra. Cabra. Os inimigos. Nunca critiquei. Nunca critiquei.